Fala galera, vamos falar então agora sobre a questão indígena que você pediu para que a gente falasse rapidamente sobre esse tema. Eu preciso primeiro te mostrar o que a gente vai trabalhar rapidamente. Vamos falar da diferença agora entre raça e etnia. Não são sinônimos, não é a mesma coisa. Vinícius, o que é etnia? Etnia é o conjunto de características, como por exemplo, como assim, Vinícius, características? Conjunto de uma linguagem, de costumes, de traços, cor da pele, isso tudo junto forma uma etnia. Enquanto a raça, quando se trata de indivíduos, só existe uma raça, que é a raça humana, beleza? Então dizer preconceito de raça não é um termo tecnicamente correto. A gente ouve a palavra raça como um sinônimo de etnia, só que isso é um equívoco. Já não se usa mais raça no sinônimo de etnia. Até a própria Constituição fala em preconceito de raça. Isso hoje, recentemente, foi atualizado e a gente diz que é uma etnia, minorias étnicas, beleza? Então, quando você olhar a questão indígena, você vai trabalhar não com o conceito de raça, mas com o conceito de etnia, beleza? Beleza. Também a diferença entre civilização e urbanização. Vinícius, os índios são civilizados? São, os índios são civilizados. Talvez não sejam urbanizados, mas civilizados são. Civilização, então, significa viver em harmonia. Viver em harmonia. Índios são civilizados, eles têm uma harmonia interna. Talvez não sejam urbanizados. E a vida urbanizada é aquela que vive na cidade. Aquela que passou pelo processo de urbanização e o que acontece geralmente nas cidades, nas grandes cidades, isso acontece a urbanização. Então, se você disser na tua redação, os índios devem ser tratados como pessoas civilizados, cara, você cometeu um equívoco. Os índios são civilizados, sim. E detalhe, a população indígena é uma minoria étnica. E eu queria deixar claro para você o que é minoria. Vinícius, o que é minoria, cara? Minoria não precisa ser necessariamente demográfica, não tem a ver com questão numérica. Minoria, sem isso aqui, ó, são grupos que sofreram pressão histórica. É correto, então, chamar a mulher de minoria? Mas peraí, Vinícius, não existem muito mais mulheres do que homens no Brasil? Sim, existem. E os negros? Não existem muito mais negros do que brancos? Existem. Só que mesmo tendo mais mulheres, mais negros, mulheres e negros são minorias. Por quê? Porque sofreram e sofrem pressão histórica. Quando se fala de índios, é o mesmo esquema. Os índios sofreram e sofrem pressão histórica. Por isso que eu chamo de minoria racial. Não, racial não. Chamo de minoria étnica, beleza? Lembra que étnico é com um T mudo. Ok, não dá esse mole não. Então vamos trabalhar o tema aqui. O tema é como preservar os interesses das populações indígenas no Brasil contemporâneo. Vinícius, peraí, o tema não era questão indígena? O tema não era esse aqui, ó, questão indígena? Não, na verdade, o tema, esse aqui é o assunto da questão. Agora, o tema formulado bonitinho é esse cara aqui, ó. Como preservar os interesses das populações indígenas no Brasil contemporâneo? Presta atenção e me diz qual é a expressão-chave desse tema. A expressão-chave é populações indígenas. Só que você sabe que o tema ele é composto de duas partes. Ele é composto de uma expressão-chave e de palavrinhas que vêm ao redor dessa expressão-chave. Essas palavrinhas que vêm ao redor da expressão-chave, a gente chama de palavras distratoras. Vinícius, o que são palavras distratoras? São palavras que servem para te distrair, para fazer você escorregar, só que você não vai dar esse mole. Tá faltando pouquíssimo tempo para a nossa prova e você não pode ignorar as palavras que vêm ao redor da palavra população e da palavra indígena. Então eu queria que você estivesse atento à palavra como, à palavra preservar, à palavra interesse, presta atenção, à palavra Brasil e à palavra contemporâneo. Todas essas palavrinhas com esse certinho são palavras que você precisa colocar dentro da sua redação. Dá esse mole não.
Qual vai ser a nossa tese, então? Nosso juízo de valor, Vinícius? Nosso juízo de valor, nossa opinião, vai ser que os interesses das populações indígenas são tratados com negligência. Como assim, Vinícius? Qual é a palavra que mais traz a opinião nessa tese, nessa crítica? A palavra que concentra o núcleo da opinião é a palavra negligência. E a palavra negligência concentra ali o seu juízo de valor. Juízo de valor, você que já é meu aluno, sabe que é a mesma coisa que crítica, é a minha avaliação sobre o tema. Eu acredito que os interesses, olha a palavra interesses, não negligencie a palavra interesses. Os interesses das populações indígenas são tratados com negligência. Eu preciso de uma palavra forte para colocar na minha tese, ok? Não dá mole. E aí eu vou te trazer, presta atenção. Vamos combinar aqui, no início da aula, falarei sobre 3 argumentos. O primeiro argumento vai ser, por que, Vinícius, que você acha que as populações indígenas são tratadas com indiferença? Porque persiste a desvalorização cultural das etnias indígenas. Desvalorização cultural. Primeiro argumento. Segundo argumento, porque o preconceito representa obstáculo para a efetivação dos interesses indígenas. Então, o segundo argumento é preconceito. Preconceito por parte de quem, cara? Vou te explicar. E o argumento 3, porque a prevalência dos interesses econômicos sobre as terras indígenas fragiliza os interesses dessa minoria. Primeiro argumento, desvalorização da cultura. Segundo argumento, preconceito. Terceiro argumento, interesse econômico. Tá comigo ainda? Pega os 3 argumentos, segura e vamos desenvolver cada um agora. O primeiro argumento é esse. Por que, prof, que você acha que as pessoas indígenas são tratadas com negligência? Porque persiste a desvalorização cultural das etnias indígenas. Você vai tirar esse porquê e vai colocar um conectivo de início de parágrafo do desenvolvimento e vai colocar, por exemplo, um conectivo que eu gosto, é o em primeiro plano. Em primeiro plano. E vai ficar assim, em primeiro plano, vírgula, persiste a desvalorização cultural das etnias indígenas. Beleza? Então, para fundamentar esse argumento da questão da desvalorização da cultura, eu vou trazer para você uma palavra. Que palavra é essa, Vinícius? A palavra etnocentrismo. O que é etnia? Etnia é um conjunto de características de um povo. É a cultura de um povo. E centrismo é essa etnia no centro. Será que existe na nossa sociedade uma etnia que se acha o centro das atenções, que se acha o centro do mundo? Existe. E isso se aplica muito fortemente, inclusive sobre as etnias indígenas que são minorias. O que é etnocentrismo então, prof? Etnocentrismo, Vinícius, é um conceito antropológico. E você na redação pode chamar esse cara tanto de conceito antropológico quanto de conceito sociológico, beleza? Diga então que o etnocentrismo é um conceito antropológico ou sociológico. Ah, o etnocentrismo, o que é isso? Vinícius, me explica agora formulando. Etnocentrismo consiste na valorização de um grupo em detrimento de outro grupo, beleza? E a terceira definição, que é a cultura europeia. Que grupo é esse, prof, que subjuga os outros? A cultura europeia subjugava e ainda subjuga as populações indígenas. Você consegue ver o seguinte? Hoje, o Brasil ele é influenciado por 2 tipos de cultura. Pela cultura norte-americana e pela cultura europeia. E aí eu vou te mostrar que, por exemplo, as nossas escolas elas são de influência europeia. E toda vez que você fala sobre índio nas escolas, vem aquele índio folclorizado, aquele índio caricaturizado, aquela figura caricata do índio, tratada pela cultura europeia. A cultura europeia, então, se acha ao centro e o nome desse fenômeno é etnocentrismo. Beleza? Você vai definir rapidamente o que é o etnocentrismo,
vai dizer que isso acontecia muito no Brasil e ainda acontece, ainda subjuga. É importante você colocar esse travessão com essa crítica, com esse meta-comentário, não esquece isso. Você que assiste as minhas aulas no presencial e no online, sabe que esse cara aqui a gente chama de, esse subjuga, a gente chama de meta-comentário. Meta-comentário. É importante que você tente colocar esse meta-comentário nesse texto sobre questão indígena. Ah, e eu queria muito que você, no final da redação, fizesse essa seguinte reflexão, dá uma olhada. Ó, olha pra cá. Enquanto a influência cultural europeia for a regra, vem comigo. Enquanto a influência cultural europeia for a regra, a valorização dos interesses indígenas será a exceção. Eu queria que você fizesse uma brincadeira entre essas duas palavras, entre a palavra regra e a palavra exceção, para mostrar um estilo diferente na finalização do seu parágrafo e mostrando esse juízo de valor. Enquanto nós nos acharmos no centro, enquanto houver influência cultural sobre as outras, a valorização dos interesses indígenas será a exceção. Beleza? Esse foi o primeiro argumento que você vai usar no seu texto. Lembra que são 3. E detalhe, você não é obrigado a usar os 3. Você pode escolher 2 de que você mais gostar e colocar no seu texto. Vamos comigo para o segundo? Vem comigo para o segundo. O segundo, dá uma olhada, é o estereótipo. Cara, o que é um estereótipo, prof? Quando você pensa na palavra índio, fecha o olho agora e pensa na palavra índio. O que vem à sua cabeça? Possivelmente vem à sua cabeça uma pessoa de pele parda, pintada e com um cocar de penas. Esse é o estereótipo que ainda predomina. Cara, os índios, eles não necessariamente estão pintados sempre. Existem índios que, por exemplo, estudam normalmente, que são cidadãos que não necessariamente vêm com penas na cabeça. Esse estereótipo, ele é um grande problema. Então, quando você pensa em índio, teoricamente, vem à sua cabeça a pessoa com cocar, e não é verdade. Cara, esse estereótipo, ele é um grave problema. Eu vou te mostrar o seguinte. A população indígena no Brasil, ela tem 896.000,9 pessoas no território brasileiro. Vinícius, 896 mil índios, onde? Só na região norte? Não, lindo. Em todo o Brasil, só existem 896.000,9 índios. Isso é muito pouco, cara. É 0,45 da população brasileira que é indígena. É muito pouco. Então, percebe que eles são uma minoria tanto na questão da opressão, da pressão social, e também são minoria numérica, beleza? Mas para nomear minoria, não precisa ser uma minoria numérica também, ok? Aí detalhe, existem 305 etnias. Então vem comigo e volta aqui nessa imagem. Quando você pensa em índio e pensa em um tipo de figura, você pensa em uma característica só, você está colocando as etnias indígenas em um único tipo de classificação. Não existe só um tipo de etnia, não existe só uma tribo indígena, não existe só uma linguagem que é o tupi, não existe só o tupi. Existem outras dezenas, centenas de linguagens. Então são 274 idiomas, tem noção? Olha para isso aqui e preste atenção na relevância disso. São 274 línguas diferentes indígenas, ativas. E aí que eu queria que você mostrasse que essa diversidade ainda existe no Brasil. Chamar a população indígena de índio pode ser uma visão reducionista, pode ser um preconceito, cara. Aí detalhe, existem 305 etnias indígenas diferentes ativas no Brasil. Havia muito mais, só que com a perseguição constante do agronegócio e dos grandes proprietários de terra sobre os indígenas, essas etnias tendem a se extinguir, tendem a ficar sem representatividade, beleza? Então a gente vai tentar desconstruir esse estereótipo. Dá uma olhada, o preconceito representa obstáculo para a efetivação dos interesses indígenas.
Eu vou te mostrar então uma frase que eu peguei da carta de Pero Vaz de Caminha. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinícius, por que você está trazendo essa frase? Porque quando você pensa em índio, ainda permanece essa descrição no seu imaginário. Ainda há pessoas que acham que os índios são pardos, são nus, e se nus não tem coisa alguma que lhes cobrem as vergonhas, e você ainda acha que o índio ele vai aparecer na sua frente com arcos nas mãos e suas setas. Percebe que é uma descrição que foi feita no dia 22 de abril. Sabe quando? 22 de abril de 1500. Há mais de 5 séculos essa descrição foi feita e ainda há pessoas que têm essa ideia de índio no seu imaginário. Isso é um grave estereótipo que você precisa criticar, um preconceito. Quem que tem esse preconceito? É o Estado? Não é o Estado, é a população, somos você e eu, que temos esse estereótipo ainda para ser desconstruído. O primeiro, então, vai ser isso. Se você quiser trazer essa frase para o seu texto, é interessante. É uma frase do primeiro registro que o Brasil teve sobre os indígenas. E o segundo, a visão folclórica, moleque, presta atenção nessa palavra. A visão folclórica do índio se perpetua no imaginário brasileiro. O índio, ele é colocado na escola brasileira com uma figura caricata, de fantasia. Isso é reforçado todo ano no Dia do Índio. Enquanto essa visão folclorizada, enquanto a gente se fantasiar de índio continuar acontecendo, essa visão folclórica vai continuar existindo. Não podemos ver a população indígena como sinônimo de folclore. Precisamos ver a população indígena como sinônimo de valorização. E vem no terceira reflexão, a visão reducionista. O que é visão reducionista? É achar que o índio ele tem apenas uma forma de característica. Visão reducionista impede que os indígenas sejam considerados como sujeitos de direitos. Se enquanto a gente continuar vendo o índio como um tipo, como uma única variante, com um único tipo de característica, eles não serão considerados sujeitos de direitos. Será que o índio tem direito à moradia? Tem. Tem direito à alimentação, à saúde pública, gratuita? Tem. Todos os índios têm direito à educação? Tem. Por quê? Porque eles são cidadãos. O índio vota? Vota. O índio é sujeito de direitos? Sim. E aí eu queria que você finalizasse o teu parágrafo dessa forma. Enquanto a cultura indígena for tratada como folclore, essa minoria étnica, não racial, ética, essa minoria terá seus direitos negligenciados. Não podemos continuar trabalhando dessa forma. Não podemos continuar vendo os indígenas como um tipo e nem como pessoas que não são sujeitos de direitos. Beleza? Então você vai precisar colocar a palavra preconceito para ser a crítica do seu texto. Falamos de 2 argumentos, vamos falar de 3 agora. Vem comigo no terceiro argumento. Deixa eu só te mostrar esse infográfico. 60% ou 5,6 milhões de propriedades rurais. 60% do Brasil ainda é rural. 27% do Brasil é área urbana. E esses 13%, prof? Esses 13% são destinados aos povos indígenas. Esses 13% são chamados de terras demarcadas. Vinícius, o que são terras demarcadas? São terras destinadas à preservação indígena e à preservação ambiental. Não podem ser vendidas, não podem ser destinadas para uso de exploração da terra, não podem ser feitas como uso de outro tipo, a não ser, devem ser preservadas. Algumas não têm nem acesso, algumas você não tem nem acesso de tão demarcada que é essa terra. São 13%. E aí qual é o nosso grande argumento agora? O terceiro argumento é a prevalência. Será que esses 13%, será que tem alguém olhando para ele? Será que tem alguém querendo tirar daqui algum tipo de lucro? É claro que tem, e esse vai ser o nosso terceiro argumento. A prevalência dos interesses econômicos sobre
as terras indígenas fragiliza os interesses dessa minoria. Enquanto a gente tiver essa visão de que essas terras são inúteis, de que essas terras não têm valor econômico agregado, isso vai trazer problemas para os indígenas. E existe uma PEC em tramitação no Congresso. Vinícius, o que é a PEC? A PEC se chama Projeto de Emenda Constitucional. E o que consiste essa PEC? Essa PEC tenta modificar a Constituição Federal e alterar ali alguns artigos. Hoje, quem é o responsável, Vinícius, por esses 13% de terras demarcadas? O responsável hoje é o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Ele que diz qual é a terra demarcada, diz como que vai ser feita ali a demarcação, ele tira a demarcação de terras, está sob o comando dele, do presidente da República, do chefe do Poder Executivo a nível da União, nível federal. E eu queria que você agora olhasse o que essa PEC propõe. Essa PEC é uma proposta de emenda constitucional feita por um rapaz, por um jovem, não tão jovem, chamado de Osmar Serraglio. Quando o cara traz essa discussão para o Congresso, ele passa a ser chamado de relator. O relator dessa proposta é o senhor Osmar Serraglio. Vinícius, quem é esse Osmar Serraglio? Ele é um grande proprietário de terras. Ele tem aproximadamente, eu vi hoje no site da Transparência, ele tem 4 milhões de reais declarados em terras agricultáveis. Ele é um dos grandes latifundiários que o Brasil tem. E a proposta de emenda constitucional que ele trouxe para o Congresso é essa aqui, ó, dá uma olhada. A PEC 215 transfere a responsabilidade das terras demarcadas, que hoje é do Executivo, ele quer transferir para o Poder Legislativo. E você sabe que a maioria do Poder Legislativo hoje é composta da bancada ruralista, com proprietários de terra, envolvidos com agricultura, envolvidos com pecuária. Ah, e detalhe, vou te fazer uma pergunta, cara, qual o interesse do Legislativo sobre as terras demarcadas? É retirar-lhes a demarcação. Uma vez que as terras têm retirada a sua demarcação, elas podem ser vendidas, elas podem ser exploradas pelo Estado, elas podem ser exploradas por empresas privadas. E essa PEC, ela não representa o interesse coletivo, beleza? Qual é o interesse do indígena em ter a sua terra com a demarcação retirada? Ele vai ter a sua dignidade, a sua propriedade cada vez mais fragilizada. Quando que uma terra é demarcada, o que acontece com a população que vive ali? A tribo indígena, a população indígena é obrigada a se juntar com outras populações. Isso pode trazer conflitos étnicos, a exemplo de tribos que têm costumes diferentes, que têm hierarquia diferente, que têm práticas diárias diferentes. Quando eu tiro a demarcação de uma terra e junto tribos opostas, isso pode trazer um conflito inevitável. E eu queria que você finalizasse o seu parágrafo dessa forma incoerente, que as autoridades públicas sejam eleitas para representar o povo, mas promova prejuízo dos interesses das minorias indígenas. Beleza? Um rapaz chamado Osmar Serraglio, será que ele representa os interesses indígenas? Não, ele representa o interesse econômico, e é essa crítica que você tem que fazer. Enquanto a gente pensar só no interesse econômico, os interesses das populações indígenas, das minorias indígenas, ficarão negligenciados no Brasil. A gente fechou os 3 argumentos, mas eu preciso finalizar essa aula falando rapidamente com você sobre outro detalhe. Lembra que a primeira palavra distratora desse tema é a palavra como. E a palavra como, ela exige de você uma postura. Vinícius, se a palavra distratora é como, o que tem que fazer? Você tem que mostrar ao longo do texto pequenos traços de proposta de intervenção. Eu vou te mostrar como que você faz agora no primeiro argumento. Vinícius, como é que vai ficar o primeiro argumento se a palavra como tiver aqui? Você vai trabalhar assim, ó, presta atenção. Você vai trazer pequenos traços de proposta, que a gente chama de palavras desiderativas. Dá uma olhada. Persiste a desvalorização cultural das etnias indígenas. Como que vai ficar
esse argumento usando um traço de proposta. Você vai colocar assim, ó, há de se combater a desvalorização cultural das etnias indígenas. Há de se combater, aqui ó, há de se combater a desvalorização cultural das etnias indígenas. Essa expressão há de se combater, ela tenta mostrar como que vai ser feito. Beleza? Então, em todo parágrafo de desenvolvimento, você precisa trazer pequenos traços de proposta. Não é para trazer uma proposta desenvolvida, não. Não é para ser muito grande, não. Basta uma ou duas, três palavrinhas só de proposta. Fala para mim, Vinícius, outras palavras que expressam desejo, outras palavras que são tais qual há de se combater. Por exemplo, é necessário, é fundamental, um caminho possível. Como é que seria o segundo argumento? Porque o preconceito representa um obstáculo para a efetivação dos interesses indígenas. Você vai tirar o porquê e vai colocar o seguinte, ó, preste atenção. Tu vai te colocar assim, ó, é urgente, que tenha preconceito não, é urgente que se desconstrua o preconceito, que se desconstrua, assim, ó, é urgente que se desconstrua, aqui ó, é urgente que se desconstrua o preconceito, vírgula, que representa obstáculo para a efetivação dos interesses indígenas. Então, se a palavra do tema, a palavra de extratura for a palavra como, é maneiro que você coloque algumas expressõezinhas que trazem desejo. A exemplo de é urgente que, e há de se combater, é necessário que, é fundamental que, é imprescindível que, um caminho possível para isso é, aí você diz outra coisa, por exemplo, um caminho possível para valorizar os interesses da minoria é desconstruir a prevalência dos interesses econômicos sobre as terras indígenas, beleza? Muda esse tópico frasal que você consegue se adequar lindamente ao que foi proposto pelo tema. Valeu? Ah, e detalhe, Vinícius, fala um agente da intervenção para usar na minha proposta de intervenção. Cara, muito simples. Você pode trazer alguns órgãos que são do Estado, que são responsáveis pela preservação das tribos indígenas, a exemplo da FUNAI, que você já aprende desde a escola, Fundação Nacional do Índio. Ou você pode trazer o Ministério Público, que tem função institucional de garantir os interesses dessas minorias. Beleza? Um beijo para você, a gente se encontra na próxima ocasião, no próximo tema.